A máscara da democracia caiu e o que sobrou foi o esgoto. De visitas em casas de luxo com garotas de programa a contratos de 130 milhões para esposas de ministros. O sistema tentou parar o Bolsonaro para que esse dia nunca chegasse, mas a PF descobriu tudo. O Brasil não é mais uma democracia, é uma mastercracia. Veja agora os nomes dos poderosos que estão com o rabo preso. Que nunca foi pela democracia. Tudo que o Alexandre de Moraes fez e o STF fez foi impedir que um governo honesto continuasse, que um diretor da Polícia Federal honesto assumisse a posição, que mais ministros do STF honestos assumissem a cadeira, porque daí as investigações chegariam onde? Chegou agora. O que o Moraes tentou fazer foi impedir que o que está acontecendo agora acontecesse no governo Bolsonaro. E o que eu falo agora? Eu falo, por exemplo, contrato de 130 milhões com a esposa de um ministro do STF, onde ela ganhava por hora 256 mil reais. Sigilos da conversa entre Moraes e o presidente do Banco Central. Estranho, né? O presidente do Banco Central colocando sigilo em conversas com o ministro do STF. Visitas na casa do Vorcaro pelo ministro Alexandre de Moraes. E também, como disse Lauro Jardim, aquele que o Vorcaro quis quebrar os dentes. Visita na casa em Trancoso. A casa que recebia as garotas do Job da Europa. Olha o absurdo que chegou à nossa justiça. E tem relatos, né, da própria dona da casa que tinha o pica das galáxias do judiciário que frequentou aquele lugar e que nós ainda descobriríamos quem era. Nós temos eventos financiados por Daniel Vorcaro no mundo inteiro, com a presença de Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Lewandowski, Messias, Paulo Gonet, o nosso procurador-geral da República, estava no bolso do Vorcaro, aparentemente. Aí nós temos conversas de Vorcaro, com visualização única, com o ministro do STF, no dia que ele é preso. Isso não pode passar como se não tivesse importância. Com a pergunta, conseguiu bloquear? Uma pergunta, uma resposta que o Brasil precisa ter. O que foi que o Moraes prometeu bloquear por Vorcaro? Seria a busca e apreensão? Seria a prisão? É por isso que nós precisamos da CPMI do caso Master, que não é nem CPMI do Master mais, já não é esse nome. É CPMI do Moraes, CPMI do Toffoli, CPMI de quem recebeu dinheiro do Vorcaro, como Lewandowski, Guido Mantega, Jacques Wagner, Rui Costa, que onde iniciou todo esse caso do Banco Master foi com Rui Costa do Lula, lá na Bahia. Mas continuando, nós estamos testemunhando um mafioso que fez uma ameaça de arrancar os dentes de um jornalista, porque ele estava soltando matérias que eram depreciativas para sua empresa que financiava a esposa do Alexandre de Moraes. Nós testemunhamos o Dias Toffoli envergonhando o judiciário brasileiro, tentando blindar um mafioso. E depois Moraes fazendo a mesma coisa, todos recebendo dinheiro do Vorcaro. É impossível a permanência do Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli na Suprema Corte. Eu pergunto aos senhores e às senhoras aqui hoje nessa casa, que legitimidade, que moral o Alexandre de Moraes terá ao assinar a próxima decisão? Que legitimidade ele terá ao assinar a próxima censura, a próxima prisão preventiva, o próximo inquérito, a próxima busca e apreensão? Não há legitimidade numa caneta financiada pelo crime. Mas vamos lá, eles estão meio preocupados, né? Dizendo Alexandre de Moraes, o Ramagem ia entrar e aí a Polícia Federal ficaria na mão do Bolsonaro. Pois nós estamos vendo hoje a imprensa brasileira noticiando que o STF quer fazer alguns ajustes da Polícia Federal porque ela está muito poderosa. Olha que curioso, meus amigos. No momento que a Polícia Federal começa a investigar os crimes dos ministros do STF, de repente a Polícia Federal é um problema. Como Bolsonaro foi um problema, como a direita foi um problema, agora é a Polícia Federal. Não bastasse Moraes colocar a Receita Federal no inquérito das fake news, ele pode agora querer colocar a própria Polícia Federal. Isso não é normal. Me desculpem, mas nem na Venezuela, nem em Cuba, uma aberração dessa seria sequer cogitada. O Moraes e o Toffoli e o STF agora querem interferir na Polícia Federal, porque aparentemente eles não estão gostando que suas conversas com mafiosos sejam divulgadas. Vou nem falar das visitas do Vorcaro com Lula, porque agora eu vejo que a esquerda quer jogar o Banco Master para cima da direita. Meus amigos, falem sério, por favor. Rui Costa, Jacques Wagner, foram eles que começaram o caso do Banco Master. Vorcaro visitou Lula 4 vezes fora da agenda. Lewandowski, o ministro da Justiça do seu presidente, estava lá em degustação de uísque, ou sabe-se lá o que mais, porque nós sabemos que esses eventos do Vorcaro eram regados com garotas de programa internacionais, para elas não entenderem o que eles falavam.
E no meu minuto final, eu não poderia deixar de falar do nosso querido Lulinha, que hoje é o camisa 10 da direita da oposição do Brasil. Lulinha, que movimentou 19 milhões de reais em 4 anos, recebeu 4 milhões de 2 empresas fantasmas, e agora a Polícia Federal de verdade, não é a Gestapo do Moraes não, nem é os capachos do Lula, a verdadeira Polícia Federal já fala em prender esse ladrãozinho, filho do presidente. Parece que Deus colocou a mão nesse país novamente. A impressão que eu tenho nesse ano de 2026 é que Deus voltou a olhar para a nossa nação e decidiu fazer um limpa nessa esculhambação desse governo do PT e desses ministros do STF que estão destruindo a nossa democracia e trabalhando, sendo financiados para transformar a democracia numa massa. Vocês entenderam agora por que eles tinham tanto medo do ramagem na PF e de ministros honestos no Supremo? O projeto nunca foi salvar a democracia. O projeto era salvar a própria pele. Eles sabiam que, se uma polícia independente entrasse no celular de um sujeito como o Daniel Vorcaro, o esquema explodiria. E explodiu. O que estamos vendo em 2026 é a prova de que o crime compensa para quem veste toga ou ocupa o Planalto. Como é que um ministro tem a coragem de assinar uma prisão ou uma censura, sabendo que a sua caneta é financiada por eventos de luxo e degustação de uísque com mafiosos? Não existe legitimidade em uma decisão que nasce dentro de uma casa em Trancoso, regada a festas obscuras. E a cereja do bolo, agora que a PF de verdade, e não a Gestapo particular de ninguém, começou a investigar os deuses de Brasília. Eles querem ajustar a corporação porque ela ficou poderosa demais. É o roteiro clássico da ditadura. Quando a lei chega nos amigos do rei, eles mudam a lei. Mas o Brasil acordou. Entre o filho do presidente movimentando milhões em empresas fantasmas e ministros prometendo bloquear investigações para banqueiros, a nossa república foi sequestrada. É hora de passar o limpa nessa esculhambação. Ou é o fim da nação, ou é o fim dessa mastercracia. Se você não aguenta mais ver o nosso Brasil nas mãos dessa máfia, curta o vídeo agora e se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos dessa faxina. O sistema quer te calar, mas a nossa voz é mais forte. Comenta aí. Mastercracia não!